Seja bem-vindo ao refúgio de oração. Aqui nós paramos, respiramos e nos aproximamos de Deus juntos, através da oração e da palavra. Este é o seu espaço diário de fé, consolo e renovação espiritual. Se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora e ative o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Hoje eu quero falar com você sobre algo que nenhum de nós consegue evitar completamente. Ao longo da vida, eu quero falar sobre os dias de tristeza e desânimo, aqueles dias em que acordamos sem força, sem motivação, com o coração pesado e a sensação de que nada vai melhorar. Aqueles dias em que o sorriso não vem com facilidade, em que o peso parece maior do que a nossa capacidade de suportar, em que a vontade de desistir bate mais forte do que a vontade de continuar. Se você está passando por um dia assim hoje, eu quero que você saiba que você não está sozinho. E eu quero que você saiba que Deus não está distante de você nesse momento. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que Ele está especialmente próximo dos que têm o coração partido. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de continuarmos, se você conhece alguém que está passando por dias difíceis, por tristeza ou desânimo, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Às vezes, a maior coisa que podemos fazer por quem amamos é levar até eles uma palavra que vem de Deus. O ensinamento de hoje é baseado no Salmo 34, um dos textos mais belos e mais consoladores de toda a Bíblia. Um texto escrito por um homem que conheceu de perto o desânimo, o medo e a tristeza, e que do fundo dessas experiências encontrou algo que mudou tudo. Antes de entrarmos no Salmo, eu preciso te contar o contexto em que ele foi escrito, porque esse contexto torna as palavras ainda mais poderosas. O Salmo 34 foi escrito pelo rei Davi, mas ele não foi escrito nos dias de glória de Davi, nos dias em que ele era reconhecido como rei, nos dias em que ele havia derrotado Golias e era celebrado pelo povo. Ele foi escrito em um dos momentos mais humilhantes e desesperados da vida de Davi. O título do Salmo nos diz que ele foi composto quando Davi fingiu ser louco diante de Abimeleque e foi expulso. E se foi? Para entender esse momento, precisamos voltar um pouco na história. Davi havia sido ungido como futuro rei de Israel ainda quando era jovem. Havia derrotado Golias, havia se tornado o guerreiro mais famoso de todo o país, havia conquistado o amor do povo. Mas o rei Saul, tomado pelo ciúme e pelo medo de perder o trono, havia decidido matar Davi. E Davi, para salvar a sua vida, precisou fugir. Em um dos seus momentos de fuga, Davi chegou à cidade de Gate, que era território dos filisteus, os inimigos históricos de Israel. Ele foi levado diante do rei Aquis, também chamado de Abimeleque no título do Salmo. E quando os servos do rei reconheceram Davi e começaram a falar sobre ele, Davi percebeu que estava em perigo. Ele estava sozinho, sem exército, sem aliados, em território inimigo, e o rei poderia mandá-lo matar a qualquer momento. E foi nesse momento de desespero extremo que Davi tomou uma decisão que, humanamente falando, parece bastante humilhante. Ele fingiu ser louco. O texto bíblico diz que ele mudou o seu comportamento diante deles e se fingiu de louco entre as mãos deles. E rabiscava na porta da entrada e deixava escorrer a saliva pela barba. E o rei Aquis olhou para ele e disse aos seus servos: Eis que vocês veem que este homem é louco. Por que o trouxestes a mim? Pense nessa cena por um instante. Davi, o homem que havia derrotado Golias com uma pedra e uma funda, o homem ungido por Deus para ser rei de Israel, o homem que havia liderado exércitos e conquistado batalhas impossíveis, estava agora fingindo ser louco.
babando na barba, arranhando as portas, para salvar a própria vida. Não existe cena mais humilhante do que essa na história de Davi. E foi desse lugar, desse fundo de humilhação, de medo, de solidão e de desespero, que Davi escreveu o Salmo 34. Isso nos diz algo muito importante antes de começarmos a ler o Salmo. As palavras mais poderosas de fé muitas vezes não são escritas nos momentos de vitória, mas nos momentos de maior dificuldade. Davi não escreveu esse salmo quando estava no trono. Ele escreveu quando estava fugindo, quando estava com medo, quando estava humilhado. E isso torna cada palavra ainda mais verdadeira e mais poderosa. Se você está inscrito aqui no Refúgio de Oração, deixa um like neste vídeo agora. Esse gesto simples ajuda este canal a alcançar mais pessoas que estão precisando ouvir essa palavra hoje. O Salmo 34 começa assim: Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. Repare nessa primeira linha. Davi não diz que vai bendizer ao Senhor quando as coisas melhorarem. Não diz que vai louvar quando sair do perigo. Ele diz em todo o tempo. Isso inclui o momento em que ele estava fingindo ser louco diante do rei inimigo. Isso inclui os dias de tristeza e desânimo. Isso inclui as noites de choro e incerteza. Essa é uma das atitudes mais poderosas que um ser humano pode cultivar na sua vida espiritual. O louvor incondicional, que não depende das circunstâncias para existir. Não porque os problemas não sejam reais, não porque a dor não doa, mas porque Deus é maior do que os problemas e porque o louvor tem o poder de mudar a atmosfera ao redor de nós, mesmo quando as circunstâncias não mudaram ainda. Isso pode parecer difícil nos dias de tristeza profunda, e eu entendo isso. Quando o coração está pesado, quando as lágrimas não param de vir, quando o desânimo toma conta de tudo, a última coisa que parece natural é louvar. Mas é exatamente nesse momento que o louvor tem mais poder. Porque quando nós louvamos no meio da dificuldade, nós estamos declarando com os nossos lábios o que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Estamos declarando que Deus é fiel mesmo quando não sentimos essa fidelidade. Estamos declarando que Ele é bom mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer isso. O Salmo continua dizendo: A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Magnificai ao Senhor comigo e exaltemos juntos o seu nome. Aqui Davi faz um convite. Ele não está apenas falando sobre a sua própria experiência com Deus, ele está convidando outros a se juntarem a ele nesse louvor. E é exatamente o que estamos fazendo aqui hoje no Refúgio de Oração. Nos juntando para magnificar o Senhor juntos, para exaltar o seu nome juntos, mesmo nos dias em que parece mais difícil fazê-lo. E então vem uma das passagens mais conhecidas e mais amadas de todo esse salmo. Busquei ao Senhor, e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. Os que olharam para Ele foram iluminados, e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Repare em cada elemento dessas palavras. Primeiro, Davi buscou ao Senhor. Ele não esperou que os sentimentos de tristeza passassem sozinhos. Ele não tentou resolver tudo com as suas próprias forças. Ele buscou. Isso é uma ação intencional. Um movimento deliberado em direção a Deus mesmo quando tudo dentro de nós pode estar dizendo o contrário. Segundo, o Senhor o ouviu. Não talvez. Não em algum momento futuro. Ele ouviu. A oração de Davi chegou aos ouvidos de Deus. E isso é uma promessa que vale para você também hoje. Quando você clama, Deus ouve. Mesmo nos dias em que parece que o seu clamor está subindo para um céu de bronze, mesmo nos dias em que você não sente nenhuma resposta imediata, a palavra nos garante que Deus ouve. Terceiro, Ele o livrou de todos os seus temores, não de alguns. Não dos temores mais fáceis, de todos. Isso é uma promessa abrangente, que cobre cada medo, cada angústia, cada preocupação que você está carregando.
E então a passagem mais bela de todo o Salmo. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Prove e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. A palavra acampar no hebraico original sugere uma presença permanente, um acampamento estabelecido, não uma visita ocasional. Isso significa que a proteção de Deus sobre você não é algo que vem e vai. É uma presença constante, um cerco de proteção ao redor da sua vida que não se desfaz nos dias de tristeza, não se afasta nos momentos de fraqueza, não desaparece quando você está com dúvidas. E então Davi diz algo que é quase um desafio. Prove e veja que o Senhor é bom. Não apenas acredite de ouvir dizer. Não apenas aceite como verdade teórica. Prove, experimente, teste. Como se Davi estivesse dizendo: eu passei pelo desespero e encontrei que Deus é bom. Agora você experimente também. Escreve aqui nos comentários a palavra fé se você está decidindo confiar em Deus mesmo nos seus dias difíceis. Quero ver a sua declaração aqui. O Salmo continua com mais promessas poderosas. Os leões novos carecem e têm fome, mas os que buscam ao Senhor não terão falta de bem algum. Essa imagem é muito forte. O leão é considerado o animal mais forte e mais bem equipado para encontrar alimento na natureza. Se até o leão, com toda a sua força e habilidade, pode carecer, isso nos mostra que a força humana também tem os seus limites. Mas os que buscam ao Senhor não terão falta de bem algum. Não porque serão poupados de toda dificuldade, mas porque haverá uma provisão de Deus que suprirá cada necessidade real. E então Davi passa a ensinar, saindo do testemunho pessoal e entrando em instrução prática. Vinde, filhos, ouvi-me, ensinar-vos-ei o temor do Senhor. Qual é o homem que deseja a vida e ama os dias em que veja o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar em engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e segue-a. Aqui Davi nos ensina que a vida de paz não é apenas uma questão de sentimentos ou de circunstâncias favoráveis. Ela envolve escolhas concretas. Guardar a língua, afastar-se do mal, buscar a paz ativamente. Nos dias de tristeza e desânimo, as nossas palavras têm um poder especial sobre o nosso estado interior. Quando falamos palavras negativas, de derrota, de desesperança, nós alimentamos ainda mais o desânimo. Quando escolhemos guardar a língua e falar palavras de fé, mesmo que não as sintamos completamente, estamos tomando uma atitude que tem poder sobre a nossa própria mente e coração. E então vem uma das passagens mais consoladoras de todo o Salmo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. E aqui está o versículo que eu acredito que é o coração de todo esse salmo, e que eu quero que você grave no seu coração para os seus dias de tristeza. O Senhor está perto dos que têm o coração partido, e salva-os de espírito oprimido. Leia de novo essas palavras. O Senhor está perto dos que têm o coração partido, não dos que estão fortes, não dos que estão em vitória, não dos que estão com tudo resolvido. Ele está perto dos que têm o coração partido. Isso significa que a sua tristeza, o seu desânimo, a sua dor não afastam Deus de você. Pelo contrário, eles o atraem para mais perto. Isso é completamente contrário ao que a nossa intuição muitas vezes nos diz. Nos dias de tristeza, podemos sentir que Deus está distante, que Ele não nos vê, que estamos abandonados. Mas a palavra nos diz o oposto. É exatamente no coração partido que Deus se aproxima mais. É exatamente no espírito oprimido que Ele age com mais ternura. Pensem como um pai ou uma mãe reage quando vê o filho chorando.
Instintivamente, o movimento é de aproximação, de acolhimento, de colo, não de afastamento. Deus, que é o Pai perfeito, faz o mesmo com os seus filhos. Quando você está com o coração partido, Ele não se afasta. Ele se aproxima. Ele está perto. Se este vídeo está sendo uma bênção para você, compartilha ele agora. Manda para aquele amigo que está passando por dias difíceis. Manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir que Deus está perto. Eu quero agora falar de uma história bíblica que ilustra de forma muito poderosa essa verdade de que Deus está próximo dos que estão com o coração partido. Eu quero te contar sobre Ruth e Noemi. Noemi era uma mulher que havia perdido tudo. Ela havia saído da terra de Israel com o marido e os 2 filhos em busca de uma vida melhor em Moabe, mas o marido morreu. E então os 2 filhos que haviam se casado com mulheres moabitas também morreram. Noemi ficou sozinha em terra estrangeira, sem marido, sem filhos, sem recursos. Em um mundo onde a mulher dependia do homem para sobreviver, Noemi estava em uma das situações mais vulneráveis possíveis. Quando ela decidiu voltar para a terra de Israel, ela disse às 2 noras que voltassem para as suas famílias. Uma delas voltou, mas Ruth se recusou a deixar Noemi. E ela disse aquelas palavras que se tornaram uma das declarações de lealdade mais belas de toda a literatura mundial. Não me instes que te deixe e que me retire de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quando Noemi chegou de volta a Belém, ela disse ao povo que não a chamasse mais Noemi, que significa agradável, mas Mara, que significa amarga, porque o Todo-Poderoso a havia tratado com grande amargura. Esse é um dos momentos de desânimo mais profundo de toda a Bíblia. Uma mulher que havia perdido tudo, que se sentia abandonada, que havia chegado ao ponto de querer mudar o seu próprio nome para refletir a amargura que sentia no coração. Mas o que aconteceu a seguir é a prova de que Deus estava perto de Noemi, mesmo quando ela não conseguia sentir isso. Deus havia posto no coração de Ruth uma lealdade, que foi o instrumento da restauração de Noemi. Através de Ruth, Noemi encontrou Boaz, um parente próximo, que se tornou o redentor da família. E ao final da história, Noemi, que havia chegado vazia, encontrou a sua vida restaurada. Ela, que havia pedido para ser chamada de amarga, foi cercada de bondade, de provisão e de alegria. Isso nos ensina que nos momentos em que não conseguimos ver a mão de Deus, ela ainda está operando. Nos momentos em que o coração está tão partido que só conseguimos ver a amargura, Deus já está trabalhando nos bastidores da nossa história para trazer a restauração que ainda não conseguimos enxergar. O Senhor estava perto de Noemi mesmo, quando ela se sentiu completamente abandonada por Ele, e Ele está perto de você hoje também. Agora eu quero te convidar para o momento de oração. Feche os olhos se puder, respire fundo. Permita que este seja um momento real de encontro com Deus. E se você está com o coração partido hoje, saiba que é exatamente para alguém assim que essa oração foi preparada. Vamos orar. Senhor, eu venho diante de Ti hoje com o coração honesto e aberto. Eu não vou fingir que está tudo bem quando não está. Eu não vou colocar uma máscara de alegria diante de Ti, porque Tu conheces o que está dentro do meu coração melhor do que eu mesmo. Senhor, há dias em que o peso parece grande demais. Há momentos em que a tristeza me alcança de formas que eu não consigo explicar completamente. Há noites em que o desânimo apaga a luz que eu precisava para seguir em frente. E hoje eu reconheço diante de Ti
que estou precisando de ti. Assim como Davi te buscou do fundo da sua humilhação e do seu medo, eu te busco agora do fundo da minha tristeza. E assim como tu ouviste Davi, eu creio que tu me ouves agora. Tu que disseste que estás perto dos que têm o coração partido, eu te peço que eu sinta essa proximidade hoje. Que a tua presença seja real e tangível para mim neste momento. Senhor, eu entrego a ti a tristeza que está no meu coração. Eu entrego a ti o desânimo que tem tentado me paralisar. Eu entrego a ti os pensamentos negativos que têm me dito que nada vai melhorar, que não vale a pena continuar, que estou sozinho nessa luta. Eu entrego tudo isso a ti, porque a tua palavra me diz que posso lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque tu tens cuidado de mim. Eu peço, Senhor, que assim como fizeste com Noemi, que parecia ter chegado vazia ao fim da sua jornada e encontrou restauração além do que podia imaginar, tu também restaures o que parece perdido na minha vida. Eu peço que a tua bondade opere nos bastidores da minha história, mesmo nos momentos em que eu não consigo enxergar o que está acontecendo. Eu confio que a tua mão está trabalhando, mesmo quando os meus olhos não conseguem ver. Senhor, eu peço que tu me dês a graça de louvar em todo o tempo, assim como Davi declarou. Não porque eu seja forte o suficiente para isso, com as minhas próprias forças, mas porque tu colocas nos meus lábios o louvor que eu sozinho não conseguiria produzir. Que o teu Espírito me capacite a olhar para além das circunstâncias e enxergar a tua fidelidade que não muda, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Eu te peço também, Senhor, por cada pessoa que está assistindo este vídeo agora e que está passando por dias de tristeza e desânimo. Tu conheces o nome de cada uma delas. Tu conheces a história por trás de cada lágrima que foi derramada. Tu conheces o peso que cada coração está carregando. Eu peço que a tua presença alcance cada um desses corações agora. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde cada mente e cada coração que está clamando a ti neste momento. Que eles sintam que o Senhor está perto. Que eles experimentem a bondade de um Deus que não abandona os seus nos momentos difíceis. Que eles provem e vejam que o Senhor é bom, assim como Davi nos convida a fazer no Salmo 34. Por fim, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque mesmo antes de sentir a resposta, eu posso agradecer pela certeza de que tu ouviste. Eu te agradeço porque a tua palavra é verdadeira e porque as tuas promessas não falham. Eu te agradeço porque o coração partido não me afasta de ti, mas me aproxima de ti. Eu te agradeço porque ao final de cada noite de choro tu trazes a alegria da manhã. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou comigo agora, escreve amém aqui nos comentários. E se este vídeo tocou o seu coração de alguma forma, escreve também qual palavra desse ensinamento ficou mais marcada para você hoje. Eu vou ler cada comentário com atenção. Antes de encerrarmos, eu quero te deixar com uma última palavra. Os dias de tristeza e desânimo fazem parte da experiência humana. Eles não são sinal de fraqueza, não são sinal de falta de fé, e não são sinal de que Deus te abandonou. Eles são parte da jornada de qualquer ser humano que vive neste mundo. O que faz a diferença não é nunca sentir tristeza, mas saber para onde levar essa tristeza quando ela chega. E o Salmo 34 nos responde com clareza. Leve ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor, porque Ele está perto dos que têm o coração partido, porque Ele salva os de espírito oprimido, porque a sua bondade acompanha os que nele se refugiam. E se você está passando por dias muito difíceis, por uma tristeza que parece não ter fim, eu quero te encorajar a buscar ajuda, conversar com alguém de confiança, um pastor, um amigo, um familiar ou um profissional de saúde mental. Não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Deus usa pessoas ao nosso redor
como instrumentos do seu cuidado, assim como usou Ruth na vida de Noemi. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem hoje. E não se esqueça de se inscrever aqui no Refúgio de Oração e ativar o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Que Deus esteja perto do seu coração hoje e sempre. Que a alegria que vem de Deus alcance cada canto da sua vida e que você possa provar e ver, assim como Davi provou que o Senhor é bom. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe ricamente.